Eu quero compartilhar uma palavra com você. Eu quero ler dois textos bíblicos para a gente fazer um paralelo aqui. E dois textos bíblicos no livro de Gênesis. E eu queria que, se você tem a sua Bíblia, abra. E os nossos irmãos da mídia, se puder colocar para a gente acompanhar o texto também, é Gênesis 3, Gênesis capítulo de número 3. Vou ler a partir do versículo 1. A minha versão é a NVT, né? A nova versão transformadora. Gênesis capítulo de número 3. E depois nós vamos ler Gênesis capítulo de número 12. Gênesis capítulo de número 3, depois Gênesis capítulo de número 12. Você tem a versão NVT aí? Ou é isso? Então vamos lá. Eu abri primeiro, o Gênesis 3 primeiro, né? Depois a gente vai para o 12. Eu acabei abrindo aqui primeiro o Gênesis capítulo de número 12. Mas vamos lá. Diz assim a palavra de Deus no capítulo 3 de Gênesis: a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor havia criado. E certa vez ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. E Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore, porque se fizerem vocês morrerão. E é claro que vocês, a resposta da serpente, é claro que vocês não morrerão. Respondeu a serpente: Deus sabe que no momento que comerem do fruto, os seus olhos se abrirão como Deus e conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda e o seu fruto parecia delicioso e desejou sabedoria que ele lhe daria. E assim tomou do fruto e o comeu. E depois deu ao marido que estava com ela, e ele também comeu. E naquele momento seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e a sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. E então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? E ele respondeu: eu ouvi a sua voz, e ouvi que estavas andando pelo jardim, e me escondi, e tive medo, pois eu estava nu. Quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse. O homem respondeu: foi a mulher que tu me destes, ela me ofereceu o fruto e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez? A serpente me enganou, respondeu a mulher. Foi por isso que comi do fruto. Então o Senhor Deus disse à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os animais domésticos e selvagens. Você se arrastará sobre o próprio ventre, rastejará no pó enquanto viver. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e a descendência dela, e ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. À mulher, ele disse: farei mais intensas as dores da sua gravidez, e com dor você dará à luz, e o seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem disse: uma vez que você deu ouvido à sua mulher e comeu da árvore cujo fruto lhe ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra o sustento. Ela produzirá espinhos, ervas daninhas, mas você comerá dos seus frutos e grãos. Com o suor do rosto você obterá alimento até que volte à terra do qual foi formado, pois você é pó, você foi feito do pó e ao pó voltará. O homem Adão deu à sua mulher o nome Eva,
pois ela seria mãe de toda a humanidade. E o Senhor fez roupas de peles de animais para Adão e a sua mulher. E então o Senhor disse: vejam agora, os seres humanos se tornaram semelhantes a nós, pois conhecem o bem e o mal. Se eles tomarem do fruto da árvore da vida e dele comerem, viverão para sempre. Para impedir que isso acontecesse, o Senhor Deus os expulsou do jardim, e Adão passou a cultivar a terra a qual tinha sido formado. E depois de expulsá-los, colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro, a fim de guardar o caminho até a árvore da vida. Vamos para o capítulo 13 de Gênesis, capítulo 12 de Gênesis, do versículo 1 até o versículo 9. Certo dia, o Senhor Deus disse a Abrão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei, o tornarei famoso, você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, por meio de você todas as famílias da terra serão abençoadas. Então Abraão partiu como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Tomou a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló e todos os seus bens, os rebanhos e os servos que haviam agregado à sua casa em Harã, e seguiu para a terra de Canaã. E quando chegaram a Canaã, Abrão atravessou a terra de Siquém, onde acampou junto ao carvalho de Moré. E naquele tempo os cananeus habitavam na região. Então o Senhor apareceu a Abrão e disse: darei essa terra aos seus descendentes. E Abrão construiu um altar ali e dedicou ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali Abrão viajou para o sul, acampou na região montanhosa entre Betel e o oeste, e Ai a leste, e construiu ali mais um altar dedicado ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. E Abrão prosseguiu em sua jornada para o sul, acampando-se ao longo do caminho ao Neguev. Eu penso que você já deve ter percebido as duas contradições entre esses textos que nós lemos hoje. O tema da ministração hoje é exatamente a obediência, uma chave para uma vida santa e poderosa. Obediência, a chave para uma vida santa e poderosa. O que nós olhamos aqui nesses dois textos, no primeiro deles foi uma ordem dada por Deus, um presente dado por Deus, um território, uma promessa, uma história, algo estabelecido para o primeiro homem e a primeira mulher na terra. E Deus dá a eles tudo o que eles necessitavam para ter uma vida plena, abençoada, feliz, sem enfermidade, sem desgostos, sem dificuldades. E Deus dá uma ordem que deveria ser obedecida, porque ordem dada é para ser cumprida e obedecida. E, na verdade, a única coisa que Deus diz não faça, a única ordem que Deus deu ao homem, ele e a mulher não foram capazes de obedecer. E a desobediência em não fazer o que Deus havia dado, fez com que Adão e Eva atraíssem sobre si algumas maldições, algumas coisas terríveis, e nós vamos detalhar um pouquinho aqui nessa palavra. E isso realmente trouxe um impacto, assim, pela eternidade, um impacto negativo. Mas a gente vê aqui, 9 capítulos depois, uma experiência novamente, Deus olhando para um homem, chamando um homem chamado Abrão, e Deus dá uma ordem a Abrão,
Porque, na verdade, a gente fica achando que Deus tem que se relacionar com a gente, nos sugestionando coisas, sugerindo. Olha, se você achar por bem, faça isso. Se você achar, faça aquilo outro. Não, o que eu quero dizer para você é que Deus é soberano, e o soberano, ele não pergunta para ninguém o que ele deve fazer. Ele diz o que todos devem fazer, e assim é Deus sobre as nossas vidas. Gostando você ou não, gostando eu ou não, nós precisamos entender que Deus trabalha conosco. Por que Deus nos dá ordens? Por que Deus nos diz o que fazer? Porque Ele já sabe o que é melhor para nós. Deus sabe o que é melhor para você. Então, quem somos nós para questionar Deus? Quem somos nós para questionar as ordens de Deus? Quem somos nós para fazer corpo mole para o que Deus realmente estabelece? Aí nós vemos Adão e Eva simplesmente ouvindo a serpente, ouvindo a voz de Satanás, a voz da desobediência, e colocando tudo a perder com relação à vida deles. E agora nós vemos 9 capítulos depois, uma ordem dada a um homem chamado Abrão. E Deus diz assim, o texto começa dizendo: sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Eu quero dizer para você, Abrão poderia até ter argumentado, falou assim: Deus, eu queria pelo menos saber onde que eu vou. Daí Deus fala assim: no caminho, enquanto você for obedecendo, obedece. Faz o que eu estou mandando fazer e confia. E o que é interessante é que, nessa perspectiva, a Bíblia diz que Abrão, ele pega a sua família, os seus bens, ele pega e leva consigo o sobrinho Ló, e ele sai daquele lugar. E ele começa a caminhar. E nessa caminhada, quando Deus chama, Deus já faz uma promessa. Na caminhada, Deus faz uma promessa. E nessa obediência, Deus estabelece, aqui nós vemos a primeira quebra da maldição estabelecida por Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecaram, a Bíblia diz: toda a terra, todas as gerações, tudo está amaldiçoado por causa do Senhor. Agora vem Abrão e Deus diz assim: na sua obediência todas as famílias da terra serão abençoadas. Na sua obediência, agora na obediência de Abrão, Deus libera uma palavra de bênçãos e de milagres para todas as famílias da terra, que isso inclusive chega até nós a partir disso. Visto isso, nós precisamos entender que a Bíblia sempre vai deixar claro que é você quem escolhe entre a vida e a morte, é você que escolhe entre a bênção e a maldição, é você, e você é que colhe as consequências das suas escolhas. Obedecer ou desobedecer é uma escolha. Então, ninguém pode tomar decisões no seu lugar, ninguém pode fazer escolhas no seu lugar, nem mesmo Deus, com todo o seu amor, pode fazer escolhas por você. Ele nos deu o livre-arbítrio, Ele nos deu esse direito. Então, a escolha, a decisão, as escolhas são um poder que Deus coloca nas nossas mãos. Você escolheu estar aqui hoje, você escolheu seguir a Deus, você escolheu obedecer. Então esse é um poder que está nas suas mãos, e só você pode de fato usar esse poder. E a Bíblia, em toda a Bíblia, ela ensina que toda a sua vida depende do uso que você faz de algo chamado o poder da escolha. O poder da escolha. Esse pode ser um tema de uma outra ministração, mas hoje eu quero dizer para você assim: você tem o poder de escolher obedecer ou desobedecer. E a partir disso você vai perceber o resultado nas suas vidas. Mas vamos lá, para a gente transitar aqui. Na desobediência de Adão, a desobediência, a maldição alcançou todos os homens. Na desobediência de Adão, a maldição alcançou todos os homens. Sim ou não? Você tem que trabalhar, suar, para ganhar dinheiro? A mulherada aqui que teve filho, teve dor ou não teve dor?
contração, e não sei mais o que. Até as mulheres que têm que fazer, que fazem cesárea, eu ia falar bariátrica, estão tão acostumados. Porque os dois emagrecem, não é? Mas até que as mulheres que fazem a cesárea, elas têm a dor, as primeiras dores da contração. Quero dizer para você que não havia isso. Sabe, a gente pode dizer algumas outras coisas que a desobediência de Adão afetou a nossa vida. Agora, a gente vai perceber que na obediência de Abrão, todas as famílias da terra são abençoadas. Então, na obediência de Abrão, nós recebemos o direito à provisão, o milagre, a prosperidade, a conquista de novos territórios, e nós aprendemos também sobre o lucro que existe em obedecer. Agora, o que é melhor disso tudo é que na obediência de Jesus, todos os pecados, maldições foram redimidos e santificados. Então, na obediência de Abraão, nós já recebemos muitas bênçãos, mas na obediência de Jesus nós recebemos todas as bênçãos. Agora, essas bênçãos nós só temos direito se nós caminharmos no mesmo caminho que eles caminharam. Nós só vamos ser abençoados nas bênçãos de Jesus, que Jesus alcançou, porque tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, a gente só toma posse se a gente obedecer. Se fielmente obedecermos ao Senhor. Então, diante disso, nós precisamos entrar no entendimento. Santificar-se é obedecer. Quando eu decido viver uma vida de santidade, quando eu decido viver uma vida lutando contra o pecado, quando eu decido viver uma vida de santificação, que cada dia eu vou abandonando os maus hábitos, os maus costumes, os maus comportamentos, eu vou deixando para trás os erros. Então, isso me leva realmente ao propósito da bênção de Deus sobre a minha vida. Então, quando uma nova estação se inicia nas nossas vidas, o que faz a diferença realmente nessa nova estação é cumprirmos os princípios da palavra de Deus para nós, é obedecermos o que Deus tem estabelecido. Quando você obedece a voz e a palavra de Deus, você conquista as bênçãos de Deus. Quando é que eu conquisto as bênçãos de Deus? Quando eu ouço e obedeço a voz de Deus. Quando eu obedeço a palavra e ouço a voz de Deus e cumpro aquilo que Ele tem para a minha vida. Então, nós poderíamos concluir o seguinte: a obediência, ela me coloca no caminho do propósito. A obediência, ela te coloca no caminho do propósito. É impossível você caminhar no propósito se você não tiver como base e como chave na sua vida o princípio da obediência. Obediência também é o princípio para a conquista de novos territórios. Todo o tempo nós estamos trabalhando por conquistarmos novos territórios. Espiritualmente falando, isso diz respeito a áreas da nossa vida que nós precisamos realmente estar redimindo e crescendo em Deus, em nível na nossa vida familiar. A gente está ampliando os nossos territórios, alcançando os sonhos, os planos que nós estabelecemos para a nossa família, sabe? De viver em paz, de viver em comunhão, de viver em unidade, de ter prosperidade, de ter a nossa descendência também, filhos, netos, todos eles debaixo do favor do Senhor. E a gente percebe que há um plano de Deus de abençoar sempre a família. Quando Deus chama Abraão, Ele não faz uma promessa só para ele, Ele faz uma promessa para a família, Ele faz uma promessa para as gerações. Então a obediência é esse princípio poderoso da conquista de novos territórios. Profissionalmente, quem é que não quer crescer? Quem é que não quer ser promovido? Quem é que não quer ampliar os seus negócios? Quem é que não quer estar ali realmente vivendo
a palavra de Deus nos dá esse entendimento. Então, a obediência, ela é uma chave poderosa para a conquista de novos territórios. Então, o que nós vamos sempre entender é que, ao obedecer a palavra de Deus, vitórias dos céus vêm sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Viver em obediência é andar como Abrão andou, é realmente andar pela fé, é andar não pelo que eu vejo, mas pelo que eu creio, é andar consolidado no entendimento. Deus mandou fazer, eu vou fazer. Deus mandou eu estabelecer isso, eu vou fazer, não importa o que é que, se eu não entenda, às vezes a gente não compreenda aquilo que Deus manda fazer. Às vezes Deus manda a gente abençoar uma pessoa e a gente não entende porque Deus está mandando fazer isso. Às vezes Deus manda a gente ir em um determinado lugar, aceitar um determinado convite, e a gente não entende, mas a gente sabe, se Deus está mandando, eu vou fazer. E é atrás disso que tem bênçãos de Deus na nossa vida. Então, esses dois exemplos clássicos que nós vimos aqui, de Adão e Eva, que receberam uma voz de comando de Deus, mas decidiram desobedecer e, consequentemente, eles escolheram o fruto, as consequências ruins. Porque, veja bem, Adão e Eva, eles estavam no lugar da provisão, sim ou não? Eles tinham tudo à disposição deles. Eles estavam ali no lugar da provisão, mas por causa da desobediência, eles foram tirados desse lugar. Você percebe que, no final das contas, lá no capítulo 3, versículo 23 e 24, Deus, porque não tem meio termo com Deus. Deus é um Deus de graça, de favor e de misericórdia. Mas quando a gente desobedece deliberadamente, porque, irmãos, tem algumas coisas que a gente erra, que a gente faz, que a gente não faz pela nossa própria vontade. Ou alguns erros que a gente não tem, às vezes, um entendimento completo das coisas. Mas Adão e Eva, Deus foi direto. Falou assim, está vendo aquela árvore que está no meio? Tem um monte de árvore, não tem? Mas tem aquela árvore, exatamente aquela ali, aquela lá. Vocês deixem ela quieta lá. O fruto que ela dá, não coma do fruto dela. É só isso. Eles podiam abraçar a árvore, que tem um povo hoje que abraça a árvore, beija a árvore, não tem? Eles podiam observar a árvore, mas do fruto dela não coma. Podia fazer selfie com a árvore. Você está entendendo? Mas do fruto dela não coma. Mas o que eles, quando Adão e Eva comem do fruto, eles deliberaram para pecar. Pecado consciente. Eles estavam conscientes, falaram assim, vamos ver o que dá. Vamos ver o que dá. Porque na linguagem de hoje, a serpente veio e falou assim, não dá nada. Não dá nada. Come, pode comer que não dá nada. Não vai dar nada. Sabe? E eles deliberaram para pecar. Esse tipo de pecado, Deus não tolera. Esse tipo de confronto, porque isso confronta a própria autoridade de Deus, questiona a soberania de Deus a respeito disso. E aí, mas Deus ainda deu uma chance para eles deviam morrer realmente, eles morreram espiritualmente. Morreu dentro deles aquela inocência, né? Morreu dentro deles a intimidade, a comunhão com Deus. E aí eles perderam o lugar da provisão espiritual, eles perderam o lugar da provisão material, e eles perderam o lugar da provisão emocional, do relacionamento. Então, é importante a gente entender essa coisa na nossa vida. Agora, o segundo exemplo, do capítulo 12, nós vamos ver as recompensas de caminhar pelos princípios de Deus. No Salmo 37, versículo 4, a palavra de Deus diz que Deus vai satisfazer os desejos do nosso coração, mas antes disso a Bíblia diz, agrada-te do Senhor.
cumpra obedientemente aquilo que Deus pede de você, e Ele vai conceder os desejos do seu coração. Nós precisamos entender que antes de receber tudo que Deus tem na nossa vida, nós temos que entregar o nosso caminho completamente nas mãos dEle. O desejo que Deus cumpre do nosso coração não são os nossos desejos instintivos, porque os nossos instintos, eles têm alguns desejos bem absurdos. A nossa humanidade, ele tem até umas vontades, assim, não é disso que a Bíblia está falando, ela está dizendo aquilo que Deus já tem plantado no nosso coração, que é de acordo com a vontade de Deus, é isso que Ele cumpre em nós. E é por isso que eu quero conversar com vocês sobre essa caminhada, as percas que a desobediência produz na vida das pessoas. Quando olhamos para Adão e Eva, nós vamos ver que a primeira perda que eles tiveram na desobediência, por desobedecer, foi do território espiritual. Adão e Eva perderam a comunhão com Deus. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e a sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando no jardim e se esconderam dele. E entre as árvores, então esconderam-se dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? E ele respondeu: ouvi que estávamos andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois estava nu. Você já percebeu que as pessoas, quando começam a quebrar princípios, a desobedecer a Deus, a primeira coisa que elas fazem é se esconder? Elas param de ir na célula, elas param de ir à igreja. Você vai perceber, os líderes de célula que estão aqui sabem disso. Tem discípulo que às vezes você está caminhando num lado da Iraí, ele está vindo aqui, e lá de longe ele percebe que você vem vindo, ele cruza a rua, vai para outro lado e entra até numa loja. Se bobear, ele compra o que não precisava comprar, só para não encontrar com o líder, o discipulador dele. Sabia disso? É assim que acontece com a gente todo o tempo, quando a gente falha, a gente erra, assim é os filhos com os pais. Já perceberam quando os filhos fazem alguma coisa errada e desobedecem os pais? Eles dão um jeito, eles dão um jeito de não cruzar com os horários do pai e da mãe. Chega mais tarde da escola, sai mais cedo. Filho que às vezes dá trabalho para ir cedo para a escola, né? Você tem que acordar e dizer 500 vezes, sai sempre atrasado. De repente você olha, poxa, era para ele sair 7h30, 7 horas já saiu para a escola. Sabe? Aí você, né? Ou seja, antes de poder tomar o café ali com a família. Então assim acontece muitas vezes no nosso relacionamento com Deus, essa fuga. Porque a Bíblia diz que o princípio principal de Deus com o homem era a comunhão. Na virada do dia o Senhor estava ali com eles, conversando, relacionando. Que coisa tremenda. Mas eles perderam o lugar da sua habitação. Eles perderam o lugar do cuidado de Deus na vida deles, porque Deus procurou Adão, e ele se escondeu, porque ele sabia que tinha desobedecido. É assim que a perda da presença de Deus na nossa vida traz consequências. A desobediência traz essas consequências. Quando você desobedece, você perde a sua santidade e você perde também a geografia espiritual. A geografia espiritual é esse lugar da presença, é o lugar de estarmos em Deus, é o lugar de podermos ouvir a Deus. A segunda coisa, o segundo prejuízo gerado pela desobediência foi a perda do território geográfico mesmo. Porque logo em seguida que tudo aconteceu, Adão foi expulso do jardim. O texto diz: o Senhor Deus expulsou do jardim do Éden. E aí ele começou a cultivar a terra da qual ele tinha sido formado. E depois de expulsá-lo, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro, a fim de guardar o caminho até a árvore. Então Adão não pôde mais nem retornar, nem a passeio. Ele perdeu a sua geografia.
Então, tem muitas pessoas que vivem errantes na vida, porque no nível da desobediência, elas perdem o direito de terem um lugar para congregar, um lugar para permanecer, um lugar para estar, enquanto elas não decidem entrar no caminho da obediência. Eu não sei se vocês já perceberam que tem crente que é igual o macaco, que fica pulando de galho em galho, tem crente que não para em lugar nenhum, tem crente que a igreja nenhuma é boa para ele, célula nenhuma é boa para ele. Aí às vezes você pergunta assim, mas por que essa pessoa não para em lugar nenhum? Porque ela nunca quer se submeter, ela nunca quer obedecer, porque Deus usa para nos trazer o princípio da obediência os nossos líderes espirituais que estão sobre nós, representando o propósito dele na nossa vida. E olha aqui, então Adão e Eva perdem aqui o lugar da habitação, saem do jardim para peregrinar sobre a terra, uma rota desconhecida, são obrigados a procurar outro lugar para morar. E o problema todo não era só o fato da peregrinação, sem a provisão do jardim. No jardim eles tinham provisão espiritual, eles tinham provisão material e eles tinham a provisão geográfica. Então, eles saem agora, eles não têm mais essa provisão, e é por isso que isso nos mostra exatamente o terceiro prejuízo da desobediência, que eles simplesmente perderam a provisão. Eles tiveram que, o versículo 23 e 24 também fala que Adão passou a cultivar a terra. Antes ele apenas recolhia os frutos da terra. Antes estava tudo ali, ele escolhia qual era o melhor fruto. Ele podia comer dos animais, tudo estava à sua disposição. Eu penso que, aí eu fazendo uma inferência, se Adão queria comer carneiro, então ele só chamava, o carneiro vinha e ele preparava e fazia um churrasco. Se ele queria comer uma ave, ele dava um assovio lá, a ave vinha e agora ele tem que se tornar caçador. Agora, se ele quer alguma coisa, ele vai ter que correr atrás, vai ter que caçar, vai ter que ter todo esse trabalho. Agora, se ele quer alguma coisa da terra, a palavra diz que que antes de haver a desobediência, não tinha as ervas daninhas, não tinha um mato, não tinha essas coisas, tudo crescia espontaneamente sem esse problema. Daí o homem desobedece. A desobediência traz, isso a gente aplica à nossa vida. Enquanto a gente está obedecendo, a gente está vivendo a provisão de Deus. Quando a gente desobedece, começa a crescer a erva daninha, a gente tem mais trabalho na vida, há muitas coisas que começam a acontecer na nossa vida. Toda a provisão que Deus tinha preparado para Adão e Eva, inesperadamente se extingue. E agora eles têm que trabalhar arduamente e do suor do seu rosto comer. Foi tudo fruto da desobediência. Mas o que nós precisamos entender na nossa vida é exatamente que quando você não guarda o princípio da obediência, você perde a provisão de Deus, perde os recursos, porque todo recurso de Deus está no caminho do propósito. Todo recurso de Deus está no caminho do propósito, e o caminho do propósito é o caminho da obediência. Então, o homem disse, e ao homem ele disse: uma vez que você deu ouvidos à sua mulher, comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa, por toda a vida. Terá muito trabalho para tirar da terra o seu sustento. Para impedir que isso acontecesse, o Senhor os expulsou do jardim, e Adão passou então a cultivar a terra a qual tinha sido formado. Adão, ele traz maldição sobre a terra, porque o Senhor disse para Adão: maldita é a terra por causa de ti, por causa da tua desobediência. Então nós precisamos seriamente observar isso. Nós precisamos seriamente decidir, tomar uma decisão de obedecer os princípios da palavra de Deus para nós, o que Deus tem direcionado, porque esse é o caminho da bênção. Se você não perceber isso na sua vida, você vai viver um sofrimento repetido, ciclos viciosos na sua vida sem a bênção de Deus. Minha desobediência, ela coloca em risco a minha geografia, coloca em risco a minha descendência e a minha casa.
A desobediência de um pai, de uma mãe, de um líder espiritual, de um sacerdote. A minha desobediência coloca em risco a minha geografia, o que eu já tenho, o que eu possuo, e também a minha descendência, a minha carne. Então, quando Adão e Eva, eles desobedeceram, você vai perceber que começaram as primeiras consequências na vida familiar. Até então não havia esse negócio de marido jogar culpa na mulher pelos problemas que ele está passando. A primeira coisa que o pecado faz é assim: quando Deus vem e diz, o que vocês fizeram? Aí Adão fala assim: a mulher que tu me deste ouviu a serpente e ela falou para eu comer e eu comi. Você está entendendo? Começou o rolo aí. A exposição, a deslealdade. Lembra ontem, né? Começou a deslealdade. Olha, a mulher que tu me desse. Adão não foi homem o suficiente de dizer assim: eu fui um manco, né? Um mole. Quando a minha mulher disse, eu deveria ter confrontado ela e dito assim: Deus disse para não ouvir a serpente, Deus disse para obedecer, e pronto, e acabou. Mas ele foi um pau mandado da serpente. E agora deixa as coisas acontecer, porque, na verdade, talvez fosse o próprio teste da autoridade de Adão ali. O próprio teste, porque quando Deus coloca o homem, Deus dá a ele uma unção de governo. Você governa, você faz, e acontece. Não, e Adão simplesmente deixa as coisas acontecer. Mas a gente vai ver o seguinte, nessa consequência familiar, que nessa coisa de um tentar jogar a culpa no outro por essas situações, em seguida a gente vai ver uma outra situação que foi até mencionado um texto hoje aqui no momento da oferta. Aí vem o conflito de Caim e Abel. O conflito, o ciúme, a inveja entre os dois irmãos, que causaram aí o primeiro homicídio na história da terra. Veja o que a desobediência trouxe: problema entre o casal. Veja o que a desobediência trouxe: inimizade e disputa entre os irmãos. Veja o que a desobediência trouxe: a morte, o primeiro homicídio, esse derramamento de sangue, essa maldição sobre a família. Nós vemos que por meros ciúmes, porque o texto que o nosso dirigente hoje aqui, Ezequiel, colocou bem com propriedade, a Bíblia diz que chegou Abel diante do Senhor e entregou das suas primícias ao Senhor. Ele pegou o melhor, as primícias, e entregou para Deus. E veio então Caim, e de um fruto qualquer da terra, ele veio e disse assim: está aqui, uma oferta qualquer ao Senhor. A Bíblia diz que Deus aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou Caim e sua oferta por causa da sua irresponsabilidade nesse processo. E aí, quando Caim percebeu que Deus havia aceitado a oferta de Abel e tinha rejeitado ele e a sua oferta, ele ficou indignado, e para tentar se vingar de Deus, ele mata Abel. E aí começam todas essas maldições de derramamento de sangue, homicídios que acontecem, que o Brasil hoje ele lidera os rankings dos países mais violentos do mundo nessa área. E nós temos que realmente entender que tudo está ligado à desobediência. Se voltarmos a obedecer a Deus, os princípios da palavra de Deus, a maldição cessa. Então, as consequências da desobediência se transformam em maldição, atingem a casa e a geografia e o território de Adão. E é por isso que eu quero dizer para você que quando você desobedece, você coloca em risco as pessoas que estão à sua volta, e consequentemente você afasta Deus de tudo que você está fazendo. Você se afasta do seu propósito, e essa não é a vontade de Deus sobre a sua vida. E eu quero, partindo para a conclusão dessa palavra, dizer para você o seguinte: existem consequências
da obediência que se transformam em bênçãos geracionais, que atingem casa, geografia e território. Então nós podemos inverter, mudar as coisas e deixar Deus trabalhar no nosso coração e dizer: eu vou parar de questionar e eu vou começar a obedecer. O que a palavra diz é para ser praticado. O que o Senhor tem dito para eu fazer, eu vou praticar, porque as consequências da obediência de Abrão, que recebe uma promessa sobre a sua vida, até o seu nome é trocado para Abraão, que ele se torna pai de multidões, abençoado e abençoador, ele começa a ver os milagres de Deus na vida. Então, bênçãos geracionais, gerações e gerações, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, é o que Deus tem prometido para nós. Então, atinge a casa, atinge a geografia e todo o território de Abraão. Então, agora, a pergunta que eu faço para você: você quer ser como Adão e Eva, que questiona e desobedece a Deus e tem que viver uma vida de grande sofrimento? Ou você quer ser como Abraão, que obedece a Deus e vê as promessas de Deus sendo estabelecidas para a sua vida, para a sua casa, sobre a sua família? E como todo o capítulo de Gênesis 12, a palavra ainda diz assim no versículo 3, a promessa é assim, do versículo 2, do capítulo 12 de Gênesis: os seus descendentes vão formar uma grande nação, eu os abençoarei, o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo, e por meio de você eu abençoarei todas as famílias da terra. Então, queridos, apesar da ênfase ter sido muito forte hoje em a gente entender sobre os prejuízos da desobediência, o que eu quero terminar essa palavra é falando sobre a bênção de obedecer a Deus, a bênção de cumprir o propósito daquilo que Deus tem para a nossa vida. Coloque-se em pé. Deus tem para você um território novo, Deus tem para você uma nova geografia. Deus quer levar você para um outro lugar. Deus quer levar você para o caminho da bênção. Mas hoje a gente precisa entender que não é por acaso que Deus nos coloca dois exemplos de comportamento, duas atitudes. Uma atitude de alguém que decide não se santificar, não viver uma vida de santificação. Pelo contrário, deixar-se levar pela concupiscência dos olhos, pela concupiscência da carne e pelos desejos da vida, tudo aquilo que, pela soberba da vida. Então, o que nós precisamos é entender na nossa vida, irmãos, que o Evangelho não é difícil. O Evangelho não é impossível, o Evangelho não é um manual de regras e a gente difícil entender, não. O Evangelho é simplesmente a gente entender que a palavra de Deus tem instruções para a nossa vida, e se a gente fielmente decidir obedecer ao Senhor, nós seremos abençoados. Nós podemos mudar e sair da rota da desistência, do problema, da crise. Então hoje eu quero dizer para você assim, duas vozes. A diferença entre Adão e Eva não estava só no obedecer, mas estava no quem eles decidiram ouvir. Quem que Eva ouviu? A serpente. Quem que Adão ouviu? Eva com a notícia, com o comando da serpente. Agora, Abraão, quem que Abraão ouviu? Ele ouviu a Deus. Então, sem contaminação, ele ouviu a Deus. A ordem de Deus não era uma ordem fácil. Não é fácil, irmãos, a gente sair da nossa terra, do meio da nossa parentela, e ir para um lugar.
Não foi fácil quando Deus me chamou para o ministério. Eu tinha o meu emprego, eu tinha a minha casa própria, eu morava na melhor cidade que eu conhecia até então para se viver, Florianópolis. Eu queria passar o resto dos meus dias lá servindo a Deus, cumprindo um propósito, trabalhando, ganhando dinheiro, prosperando. Mas Deus disse para mim: sai da sua terra, sai do meio da sua parentela e vai para um lugar. Eu não conhecia, não sabia o que era Pinhais. Eu não sabia que tinha gente, que tinha um povo, uma igreja aqui nesse lugar. Deus me trouxe, depois de passar 4 anos no seminário, ainda num momento desafiador de treinamento e capacitação. Aí Deus me traz para esse lugar. E eu quero dizer para vocês que hoje, quando eu olho para tudo que Deus tem feito, não é por causa de mim, é por causa dele. Mas eu entendo que a minha obediência trouxe a salvação para muitas pessoas e muitas famílias. A minha obediência tem trazido bênçãos para a minha vida e para a minha casa. Então, essa é a minha história. Essa é a minha história e a sua história. O que é que Deus tem dito a você? Talvez você já tenha cumprido, e talvez você tenha esse desafio de cumprir esse do Senhor, dizendo para você fazer o que Ele está mandando sobre a sua vida. Uma coisa que a gente precisa entender é que às vezes a gente está mais pronto a ouvir e obedecer o que a serpente diz do que ouvir e obedecer de imediato o que Deus diz para a gente fazer. Talvez você está há tanto tempo prorrogando a resposta ao chamado de Deus para a sua vida, ao que Deus tem dito para você fazer e realizar na sua vida. Mas a diferença de Abraão também está na questão, não só que ele obedeceu, mas a Bíblia diz que de imediato ele obedeceu. Deus mandou fazer, ele fez. De imediato ele largou tudo, pegou sua esposa, seu sobrinho Ló, tudo que possuía, e foi na direção do propósito, na direção do que Deus tinha apontado. Mas Adão e Eva saíram do lugar onde Deus havia dito para eles estar, e eles ficaram vagando. Por quê? Porque eles estavam fora do propósito de Deus. Feche os seus olhos nesta manhã e toma uma decisão no seu coração. Diga para o Senhor: talvez você está sendo resistente, duro de coração a coisas que Deus tem pedido a você, ordenado a você a fazer na sua vida. Talvez há uma consagração que Deus tem pedido a você. Talvez o Senhor tem dito a você sobre uma entrega para o ministério, para abrir uma célula, para discipular pessoas, para falar do amor de Deus para alguém. Às vezes Deus está falando para você entregar algo que parece ser muito custoso para você, mas esse é um tempo de obediência a Deus. Talvez o Senhor já esteja mostrando tantas coisas com relação a pecados, a falhas, a comportamentos e situações que Deus está dizendo para você se santificar. Deus está dizendo para você abrir mão da mentira, do engano. Deus está trabalhando com você para ajustar algumas áreas que estão na palavra para obedecer, e você resistentemente tem desobedecido na prática dos princípios. Deus não negocia e as coisas não passam batida. Há muitas consequências. E eu quero dizer para você: para a obediência existem frutos, para a desobediência existem consequências. Se você quer colher frutos de bênçãos, você precisa decidir obedecer unilateralmente o que Deus tem estabelecido. Se você está disposto a pagar o preço pelas consequências, saiba, tudo isso que foi mencionado aqui, você vai perder o território, você vai perder o território da comunhão, você vai perder o propósito, aquilo que Deus tem estabelecido sobre a sua vida. Não vale a pena a gente caminhar debaixo dessa rota. Eu quero orar com você. Amado Senhor, eu sei que essa palavra, Pai, ela não é nova, é uma palavra milenar, antiga. O fato do chamado do Senhor para termos uma vida de obediência não é algo desse tempo, é de sempre para nós. Nesta manhã eu quero te pedir perdão, Pai, por todas as vezes que resistimos à Tua voz,
por todas as vezes que ouvimos as vozes ao nosso redor, a da serpente, das pessoas, as vozes das circunstâncias, as vozes da nossa própria alma, Senhor, do nosso coração, e muitas vezes nós negociamos o nosso chamado, o nosso propósito, e isso tem comprometido o nosso destino, Senhor. Mas nós pedimos perdão e dizemos: Senhor, sabemos que nascemos para te obedecer. Nós sabemos que a tua vontade é boa, ela é agradável e ela é perfeita para nós. Nós sabemos que o Senhor, segundo as suas riquezas em glória, supre cada uma das nossas necessidades por meio de Cristo Jesus. Nós sabemos que pela obediência do Senhor Jesus Cristo, que mesmo sendo Deus, Ele colocou-se no lugar de homem, ó Senhor, e sem reclamar, sem murmurar, Ele se colocou no nosso lugar e se entregou em sacrifício, ó Deus, pelos nossos pecados, pela redenção dos nossos pecados. Hoje nós somos redimidos, lavados, salvos pelo sangue do Cordeiro, que nos purifica de todo pecado. Por isso nós queremos, semelhantemente a Jesus, sermos obedientes. Ele foi obediente até a morte de cruz. Sim, a obediência do Senhor Jesus para nós é um exemplo que não importa o preço que precisamos pagar, nós precisamos ser obedientes, mas não importa o preço que pagarmos, nós teremos a recompensa pela nossa obediência. Eis aqui a recompensa do seu penoso trabalho, do seu sacrifício, Jesus. Nós estamos aqui salvos, libertos, transformados, família bendita do Senhor. Estamos aqui como testemunho de que o Senhor pode mudar todas as coisas. É por causa do teu sacrifício na cruz do Calvário, o qual nós recebemos e o qual nós queremos honrar através da nossa obediência. Nós queremos obedecer os mandamentos, nós queremos obedecer os nossos pais, nós queremos obedecer os nossos pastores, os nossos líderes, nós queremos obedecer, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem estabelecido sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. Por isso, Senhor, nos dê um coração pronto a ouvir, pronto a obedecer, disponível para fazer o que o Senhor nos mandar fazer. Perdoa os nossos pecados, que recomecemos esse tempo. Dê aos maridos a sabedoria, dê às esposas o entendimento, dê aos filhos a compreensão do teu propósito, e que as bênçãos de Abraão sejam sobre nós, que em Abraão todas as famílias da terra sejam abençoadas, com território, com paz, com prosperidade, com salvação, com milagres, ó Deus, com provisão. Que nós possamos, ó Deus, receber de volta, ó Deus, o território da provisão sobre as nossas vidas. E mais do que tudo isso, nós queremos receber de volta o território da provisão da presença, da comunhão com o Senhor. Senhor, eu oro por aqueles que estão enfermos, eu oro por circunstâncias que precisam ser, ó Deus, trabalhadas e tratadas nessa semana. Eu oro, Senhor, para que o Senhor tire toda angústia, toda ansiedade de cada coração, e possamos viver segundo o teu propósito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações do nosso doce amado Espírito Santo seja com todos vós, hoje e sempre. Amém.